A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Seja muito bem-vindo a mais um devocional diário. Com você quero extrair uma passagem que se encontra no livro de Salmos, número 119, número 9, 11 e 105, que assim vão dizendo: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e ouvintes, quando olhamos para esta passagem, nós conseguimos enxergar a importância de levarmos uma vida regada e nutrida pela palavra de Deus. O salmista faz uma pergunta acerca de como o jovem purificaria o seu caminho, e ele concede a resposta. Em outras palavras, o jovem purificaria o seu caminho observando-o conforme a palavra do Senhor. O salmista diz que ele escondeu a palavra do Senhor em seu coração para não pecar contra o Senhor, e que a palavra do Senhor era lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Em outras palavras, quando pensamos neste sentido, podemos nos perguntar qual estratégia podemos usar para avançarmos. O que precisamos fazer? A resposta é a palavra. No primeiro capítulo do Evangelho de João, o apóstolo João inicia o primeiro capítulo falando acerca de que o Verbo se fez carne. Sabemos que o Verbo vivo é o Senhor Jesus. Ele é a palavra, Ele é a verdade. Ele pode nos libertar de nós mesmos. Ele pode transformar a nossa história, mudar a nossa vida, nos transportar para o seu reino e nos arrancar com mão forte da solidão e tristeza que possamos estar presentes. A palavra de Deus é o alimento diário e contínuo que precisa constantemente estar em nossas vidas. Não podemos deixar com que as coisas ao nosso redor nos consumam ao ponto de não termos mais força para prosseguir. Só a palavra de Deus pode nos conceder o alicerce necessário para que o vento que bate em nossas vidas não venha nos levar. Precisamos continuamente da palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz a diferença. Se estamos desprovidos da direção da palavra, certamente não iremos conseguir entender como devemos agir, quando devemos agir e se devemos agir. É a palavra que nos concede este direcionamento, para que possamos entender para qual direção o Senhor tem nos direcionado. O profeta Amós profetiza, livro de Amós, capítulo 8, versículo número 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O profeta Amós profetiza acerca de dias que Deus enviaria fome sobre a terra. Não fome de pão e sequer sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vivemos em um tempo em que o coração de muitos está vazio, e a proporção deste vazio só se intensifica, pois estão investindo tempo, dinheiro, dedicação em objetos momentâneos, passageiros, temporários. Por um momento traz prazer, por um momento traz satisfação. A cada vez mais o vazio exige das pessoas uma demanda maior de suprimento, pois existe algo que ainda não foi preenchido. Entretanto, não são os objetos de glória do mundo que vão preencher o vazio. Não é o falso contentamento com aquilo que é passageiro que vai suprir. Contudo, somente Jesus pode suprir o vazio da alma. Nós somos os pregadores da justiça, pregadores das últimas horas, ministros do genuíno evangelho que deve ser pregado. Deus não precisa de nós, mas Ele quer contar conosco. Somos como uma flecha que está sendo posicionada, preparada, que o arqueiro já entesou e está para atirar. Entretanto, para sermos pessoas de eficiência, precisamos do preparo espiritual. A flecha que somos nós não será lançada à toa, e sim para acertar o alvo.
o coração de pessoas que necessitam de uma palavra. A maior pregação que podemos pregar não é propriamente com os lábios, mas sim com as atitudes. Demonstrar a diferença. Apesar de não falar muita coisa, somos a voz profética desta geração, o grito de arrependimento que ecoa do deserto em direção ao mundo. Somos escolhidos para saciar a fome de ouvir as palavras de Deus. A mesma palavra que purificou o meu caminho pode purificar o caminho de outra pessoa. Entretanto, eu preciso falar, eu preciso relatar, pois na palavra de Deus há poder de fazer a luz surgir, o homem andar por cima das águas, de fazer o homem ressuscitar dentre os mortos. É na autoridade da palavra de Deus que nós vencemos. Talvez você se sinta incapacitado, dizendo que não sabe falar, que não sabe quando ou como falar de Jesus, e por isso tem se calado. Não deixe o pensamento da ausência de capacitação dominar a sua mente. Se foi Deus quem te chamou para esta obra, leia a palavra e abra sua boca. Jesus põe as palavras certas. Jesus te capacita, Jesus te estrutura, mas você precisa ter disponibilidade para vivenciar isso da parte do Senhor. Não deixe o medo, a chacota, a zombaria tirar o seu foco. Muitos vão criticar e se afastar, contudo outros vão se aproximar e procurar ouvir o que Deus tem a dizer através de você. O ministro genuíno não precisa de um microfone para falar de Jesus. Pregue em suas obras, pregue em seu modo de agir, pregue no serviço, em casa para seus familiares, na escola para seus colegas, falando de Jesus, pois Ele pode transformar a vida de pessoas. Precisamos ter disponibilidade e preparo para executar o mandado do Senhor, para vivenciarmos na íntegra o grandioso chamado do eterno e poderoso Deus em nós. Se porventura o cansaço e o desânimo bater na porta, lembre-se que Jesus não te chamou para desistir no meio do caminho, mas para prosseguir e concluir a obra. Se mantenha firme na palavra, firmado na palavra, alicerçado na palavra, concretizado na palavra. Não deixe as coisas do mundo ofuscarem a sua visão do brilho daquilo que Deus tem em você. Já é hora de sermos a própria pregação, homens e mulheres que não se acovardam, entretanto, enfrentam de cabeça erguida, pois maior do que o medo, maior do que a zombaria, maior do que as críticas, maior do que a humilhação, maior do que a perseguição está a promessa que o Senhor nos fez, de sermos sal da terra e luz do mundo. A palavra de Deus é uma estrutura para a nossa vida espiritual. Precisamos de buscar nela a direção. Precisamos investir tempo, dedicação na leitura. Não podemos deixar com que os afazeres nos consumam ao ponto de não nos entregarmos por inteiro para o oceano da palavra de Deus. Deus tem um nível mais profundo. Contudo, precisamos ter disponibilidade e estrutura para mergulharmos. Não se contente com o raso, com o superficial. Mergulhe e você encontrará algo além do que possa mensurar. Deus tem algo além, meu irmão, algo além das nossas expectativas. Mas eu preciso ter a disponibilidade para mostrar para o Senhor que eu realmente quero vivenciar. Não é fácil, é dificultoso muitas das vezes, mas Deus é aquele que está nos capacitando para que nós não venhamos a cair, para que nós não venhamos a ficar prostrados, mas para que nós venhamos a concluir a obra que Ele está depositando em nossas vidas. Não desanimar no meio do caminho, mas em todo o tempo procurar seguir a Jesus, fazer aquilo que Ele já nos mandou para que nós viéssemos a fazer. Não desanimar, não retroceder, não ter medo daquilo que os outros possam falar e pensar, mas só continuar em Deus, pois Ele está te capacitando para fazer aquilo para que Ele te chamou. O propósito que Ele tem em sua vida é muito maior do que qualquer rejeição humana.
O propósito que Ele tem em sua vida é muito maior do que qualquer humilhação ou perseguição humana. Só prossiga, só continue, só avance, não desista. Deus tem coisas grandiosas e gloriosas a nos proporcionar. Só que nós precisamos continuar, precisamos prosseguir, precisamos não ter medo, não ter receio, entretanto só continuarmos em Deus, pois Ele é aquele que nos chamou para a obra, e se Ele nos chamou, Ele nos capacita para concluirmos aquilo que Ele tem em nossas vidas, na autoridade do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito, olha, eu te faço o seguinte convite: curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, família, casa e ministério. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.